Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai dar sequência à nossa unidade 6 sobre correntes e tensões alternadas. E o que a gente vai fazer hoje é se focar na expressão, né, dessa tensão ou dessa corrente senoidal, tá? Então a gente vai basicamente falar sobre função trigonométrica e relacionar isso com a forma de onda da tensão e da corrente, tá? Então vamos lá. Qual é a expressão geral para uma senoide, ou seja, né, qual é a expressão geral para uma forma de onda senoidal? É essa daqui, ó. Essa daqui é a expressão geral, né? E aí eu tenho como se eu tivesse esse gráfico daqui, ó. Aqui eu tenho a senoide, né? Tá lá a senoide, que é o nosso y, né? Em função de alfa, que é esse ângulo aqui dentro, né? E aqui essas amplitudes, isso aqui é o que a gente chamou de amplitude, né? Que aqui nessa nossa fórmula é o AM. Então esse aqui seria AM e aqui seria menos AM. Então essa daqui é a forma gráfica dessa nossa expressão senoidal. Beleza? Então y é igual a AM, que é a amplitude, vezes seno do ângulo alfa. Onde esse alfa é o ângulo, ou a fase, né, dessa nossa senoide. Então a AM é a amplitude da senoide e o alfa é a fase da senoide. Na aula passada, o que a gente viu? A gente viu que a velocidade angular é o ângulo dividido pelo tempo, né? A gente viu essa fórmula lá na aula passada. E aí, a partir dela, a gente até deduziu, né, que ômega é igual a 2π sobre o período, né? Só que voltando para essa fórmula daqui. Ômega é igual a alfa dividido por t. Se eu passar o t para o outro lado, eu vou ter que alfa é igual a ômega vezes t. Alfa é igual a ômega vezes t. Então vamos no lugar desse alfa dessa fórmula, vamos colocar o ômega vezes t. E aí a gente chega nessa fórmula daqui, ó. Então no lugar do alfa, coloca o ômega vezes t. A gente vai chegar nessa expressão para a nossa forma de onda senoidal. O que é o interessante dessa expressão daqui, ó? Que agora a gente vai ter a senoide não mais em função de alfa, mas a gente passa a ter a senoide, essa mesma senoide y, né? Só que agora em função do tempo, né? Então essa fórmula, ou seja, transformar essa senoide num seno de ômega vezes t, a gente consegue, a partir dessa fórmula, a gente consegue agora ter a nossa senoide em função do tempo, que é o que nos interessa em termos de circuitos elétricos, né? Então, para o nosso estudo, é muito interessante, é mais oportuno, né, a gente conhecer a relação essa variação, né, dessa tensão ao longo do tempo, né? É isso que interessa para a gente. A gente pode reescrever isso de outras formas, né? Uma vez que, por exemplo, ômega é 2π sobre o período, a gente pode escrever ela assim também, ó, se a gente quisesse, né? Seno de 2π sobre t vezes o tempo t. Pode escrever isso assim também, né? Porque no lugar do ômega eu coloquei o 2π dividido por t, né? Ou então, se eu quiser, né? Eu sei também da aula passada que ômega é 2π vezes f, então eu poderia escrever essa mesma expressão assim, ó. 2πf vezes t. Então todas elas são a mesma coisa, né? Só que aqui eu tô mostrando o ômega, aqui eu estou mostrando o período e estou mostrando a frequência, né? Então dependendo de qual parâmetro a gente tenha, a gente pode escrever ela de formas diferentes, né? Aqui está a representação gráfica dela, né? Que a gente já fez um desenhozinho meio mal feito, que é esse desenho aqui, né? Mas aqui está um desenho mais bonito, né? Aqui está o nosso y, aqui está o ângulo alfa, né? Em função de alfa, está aqui a senoide, e o AM é a amplitude dela, né? Então aqui é o mais AM, e esse ponto daqui seria o menos AM. Essa daqui é a nossa senoide, lógico, né? Ela vai repetindo, né, ao longo do tempo. Partindo da expressão geral da senoide, então a gente também pode escrever essas expressões senoidais para tensão elétrica e para corrente elétrica. Então, o que é uma tensão elétrica senoidal? Ó? É assim, ó. Essa daqui é a expressão da tensão elétrica senoidal. A única coisa que a gente fez foi o quê? No lugar da amplitude AM, a gente escreveu EM, que é a amplitude da tensão elétrica, tá? Aí aqui está em função de alfa, aqui está em função de ômega t.
Então isso daqui é a senoide que a gente viu no slide anterior, né? Só que a única coisa que a gente fez foi mudar a letra para representar que, olha, essa daqui é a tensão elétrica senoidal. Ela vai ter esse formato. A tensão elétrica senoidal. Isso aqui é uma tensão em função do tempo, né? Isso aqui é a tensão em função do tempo. Que é isso daqui, né? Que é a senoide, que a gente já desenhou. Tensão em função do tempo. Aqui é a tensão, aqui é o tempo. Esse daqui é o valor da tensão em função do tempo. Então, para cada instante de tempo, ó, se eu quiser saber qual é o valor da tensão nesse instante de tempo aqui, sei lá, vamos dizer que seja 1 segundo. É só eu vir aqui nessa expressão de baixo, né? E no lugar do t, substituir por 1. Como eu conheço o ômega e conheço o EM, né? Porque eu conheço a forma de onda. Então eu conheço o ômega e o EM. É só substituir aqui por 1, que eu vou saber qual é esse valor daqui, ó. Esse valor instantâneo da tensão, né? É o valor da tensão naquele instante. Então é isso que significa a gente ter a equação da tensão. A gente é capaz de representar ela graficamente e também a gente é capaz de saber o valor instantâneo da tensão. Qual é o valor da tensão naquele instante? Qual é o valor da tensão nesse instante aqui de tempo? É zero, né? A tensão aqui vale zero. Qual é o valor da tensão nesse instante de tempo aqui? É o valor máximo dela, que é a amplitude dela. E qual é o valor dela nesse instante de tempo aqui? Ó? É o valor da amplitude também, só que negativo. Negativo significa que a polaridade da fonte foi invertida, né? Que a gente inverteu a polaridade da fonte. Porque a polaridade vai se alternando, né? E a mesma coisa acontece com a corrente. Só que a corrente, o negativo, significa que o sentido da corrente mudou. Então, o sentido da corrente que vai se alternando ao longo do tempo. Aqui tem, então, a expressão para a corrente, da mesma forma, né? Idêntica à anterior. Só que agora a letra é o I e o IM, né? O I é o valor da corrente elétrica senoidal, é a corrente instantânea, né? E o IM é a amplitude, só que é a amplitude da corrente. Então imagina que aqui ao invés de ser aqui fosse I, né? A gente teria também uma senoide, aí a amplitude aqui passaria a ser o IM, né? E aqui seria o menos IM, tá? Então, matematicamente é a mesma coisa, só está mudando a letra. E aqui no lugar do alfa, substituindo por ômega vezes t, a gente tem a expressão da corrente em função do tempo. E aí é a mesma coisa, a gente consegue saber qual é o valor da corrente naquele instante, o valor instantâneo da corrente. Basta substituir nessa fórmula. Então, M é a amplitude da tensão elétrica e M é a amplitude da corrente elétrica senoidal. Tá? Aqui a gente tem um exemplo. Ó. Então, vamos imaginar que a gente tenha essa... imagina que a gente tem uma fonte, a gente tem lá o nosso circuito elétrico, com uma fonte de corrente alternada. E qual é essa fonte de corrente alternada? É essa fonte aí que a gente estava colocando no exemplo. É um E igual a 10... vezes seno de alfa, ou 10 vezes seno de ômega t, tá? Tanto faz, que é a mesma coisa. Então, na corrente contínua, na tensão contínua, né, a gente tinha um valor fixo, né? Sei lá, 20 volts, né? Ou 10 volts. Aqui o valor não é fixo 10 volts. Ele é um 10 volts vezes seno de ômega t. Então ele fica variando senoidalmente de mais a menos 10 volts, né? Ele varia numa forma senoidal com uma amplitude de 10 volts. Então, se a gente for desenhar essa senoide, ela vai ser mais ou menos assim, ó. É alguma coisa assim, né, que vai variando. Aqui tanto faz, né? Pode ser alfa, pode ser o tempo, né? Mas de toda forma, a amplitude dela fica variando, né? De mais 10 a menos 10 volts. Que é justamente a amplitude dela, que é o que a gente chamou de EM, né? Então, na fórmula, a fórmula é essa aqui, né? É M vezes seno de alfa. Então, esse número que está multiplicando o seno de alfa é a amplitude, é o EM, é a amplitude da tensão elétrica. Então, nesse problema, ele pede para a gente calcular, ele determinar a amplitude. Bem, já determinamos, né? O EM é 10 volts. E ele quer também que a gente determine o valor da tensão quando o ângulo alfa for igual a 60 graus. Então, ele basicamente, para fazer isso, a gente tem que vir aqui no lugar de alfa e substituir por 60 graus, né? Ficaria assim, ó. É igual
a 10, né? 10 vezes seno de 60 graus. Né? O 60 graus, ó, aqui é 90 graus, né? Se a gente for falar de ângulo, né? Vou imaginar que aqui é ângulo. Aqui é 90 graus. Então 60 graus está mais ou menos aqui, ó. Se fosse 90 graus, ia dar 10. 60 graus é um pouquinho antes, né? Pelo gráfico a gente vai ver que vai dar alguma coisa menor do que 10, mas bem próxima dele, né? Porque o 60 graus está um pouquinho antes, então vai dar alguma coisa um pouquinho menor do que 10. Tá? Porque o 60 graus está mais ou menos aqui, né? Isso aqui é 90, então 60 está mais ou menos por aqui. Então vamos lá. Aí vamos já fazer a conta? Cuidado que tem que colocar a calculadora em graus, tá? Então na minha calculadora eu aperto mode 2 vezes. Aí o deg é degree, que significa graus, e o rad é radiano, né? Então como eu quero graus, eu vou colocar o deg, que é um 1. Agora a minha calculadora vai estar em graus. Então eu posso fazer 10 vezes seno de 60, que vai dar 8,66. Então usando a calculadora, a gente consegue obter esse resultado. Como eu falei, né, um valor bem próximo do 10, né, que eu já tinha falado. Se aqui eu botar o 90 graus, vai dar 10, né? Porque seno de 90 é 1. A gente vai estar certinho aqui no 10. E se eu botar 270 graus, vai dar menos 10, né? Seria bem aqui, 270 graus. E se eu botar 180 graus, vai dar 0, né? Que eu estaria exatamente nesse ponto aqui. Seno de 180 graus é 0. Beleza? Bem, então vamos lá. Então, temos que a amplitude é M é igual a 10 volts. Isso significa que a tensão senoidal fica alternando, né, de mais 10 a menos 10 volts. E o valor da tensão para alfa igual a 60 graus é 10 vezes seno de 60, que vai dar 8,66 volts. O valor da tensão para um ângulo de 60 graus é 8,66 volts. Note que 60 graus é próximo de 90. E por isso que a tensão de 8,66 está próxima do pico de 10 volts. Aqui um outro exemplo, dessa vez é a expressão da corrente que ele forneceu para a gente. E olha, dessa vez ele não deu alfa, ó, ele deu o ômega, tá vendo? Aqui é o ômega que vale 200, né? E a amplitude aqui, que é o IM, né? Que é a corrente, é igual a 5. Então a gente tem que o IM é igual a 5 mA, né? E a gente tem que o ômega é igual a 200 radianos por segundo. Então, olhando para essa expressão, a gente já consegue, por comparação com qual expressão? Com a expressão geral, que é essa aqui, ó, IM vezes seno de ômega t. Então, comparando com a expressão geral, a gente vê que IM é igual a 5, e o ômega, 5 mA, né? E o ômega é igual a 200 radianos por segundo. Aí ele quer que a gente determine a amplitude, beleza? Amplitude IM igual a 5 mA. Essa foi fácil, né? Quer que a gente determine a velocidade angular, beleza? Velocidade angular, ômega igual a 200 radiano por segundo. Então também não teve dificuldade. Quer que a gente determine a frequência. Opa, frequência, qual é a fórmula? Ômega igual a 2π f, né? Que a gente viu aula passada. Então f é igual, se a gente for passar o 2π para o outro lado, ômega dividido por 2π. Então f é igual a 200 dividido por 2π, que vai dar, fazendo as contas, deixa eu fazer aqui, né? 200 dividido por 2π, isso vai dar 31,83. 31,83 Hz. E o período, quer que a gente determine o período também? Período é o inverso da frequência. É 1 sobre f, que é igual a 1 sobre 31,83, que é igual a 1 dividido por 31,83, vai dar 0,0314, 0314, que é igual a, se a gente multiplicar por 1000, né? 31,4 milissegundo. Aqui é segundo, né? E aqui embaixo milissegundo. E depois ele ainda quer, ó, em seguida determine o valor da corrente no instante t igual a 4 milissegundos. Então ele quer saber qual é o valor o valor instantâneo dessa corrente
no instante t igual a 4 milissegundos. Então, para isso, é só a gente pegar aqui a fórmula, né? Vou escrever aqui embaixo, que é onde a gente tem espaço. E é igual a 5 vezes seno de 200 vezes t. Quem é t? 4 milissegundos. Milissegundos seria 4 dividido por 1000, né? Que é 0,004. Então a gente tem que fazer essa conta daqui, ó. Então é 5 vezes seno de 200 vezes 0,0004 vai dar 0,8. Cuidado que o ômega está em radiano por segundo. Então quando eu multiplico o ômega vezes o tempo, esse ângulo vai ficar em radiano. Então esse 0,8 aqui é 0,8 radianos. Vou lá para minha calculadora, mode, e o meu radiano é o número 2. Vou apertar o 2, agora o meu ângulo vai estar em radianos. 5 vezes seno de 0,8, isso vai dar, isso é igual a 3,587 aproximadamente. 587 miliampere, né? Que a corrente está em miliampere. Ora, o pico dela é de 5 miliampere, né? A gente nunca vai poder ser maior do que 5 e nem menor do que menos 5, né? Aqui a gente está vendo que o valor é 3,587 miliampere. Beleza? Então isso aí é só para ilustrar mais um exemplo dessa análise da forma de onda senoidal que a gente tem. Nesse caso, para a corrente elétrica senoidal. Então, né, a expressão geral da corrente é essa daqui. Comparando com ela, a gente teve que a amplitude IM é 5 miliampere. Significa que a corrente senoidal fica variando de mais 5 a menos 5 de forma alternada. Mais 5 a menos 5 miliampere, né? Aqui faltou milli, né? Mais 5 a menos 5 miliampere de forma alternada. Esse menos da corrente significa que a gente está invertendo o sentido dela, né? Também a gente observa que a velocidade angular ômega é 200 radianos por segundo, né? E aí, tendo ômega, substituímos na fórmula para calcular a frequência, achamos o 31,83. E o período, fazendo 1 dividido pela frequência, a gente achou 0,0314 segundos, ou 31,4 milissegundos. E o valor da corrente no instante t igual a 4 milissegundos, foi só substituir aqui por 4 mili, aí ficou 5 vezes seno de 0,8, que deu 3,585 miliampere. Tá? Bem, vamos seguindo então. Então a gente já entendeu como é que é essa forma de onda e tal. A gente vai agora só fazer uma pequena adição a essa nossa forma geral, que a gente vai adicionar um outro elemento, ó, que é um deslocamento de fase, ou desvio de fase, tá? Então, ó, até agora a nossa forma de onda que a gente está considerando é essa aqui, ó, a m vezes seno de ômega t, né? Não tinha esse θ, né? Esse mais θ aqui. O que significa? Significa que, na verdade, essa expressão que a gente considerou, ela é um caso particular dessa expressão daqui, que é quando o θ foi igual a zero. Então, se a gente fizer o θ igual a zero nessa expressão de cima, vai dar exatamente a expressão que a gente estava considerando. A gente começou pela expressão anterior para ser mais didático, né? Para poder ficar mais fácil de determinar os parâmetros da tensão e da corrente, tá? Só que a forma mais geral de uma função trigonométrica, de uma função senoidal, é ter um desvio de fase, ter um deslocamento de fase θ, tá? E isso vai permitir que a gente consiga fazer o que eu comentei na aula passada, que é fazer essas conversões de seno para cosseno e de cosseno para seno, tá? Porque, na verdade, o seno e o cosseno são a mesma coisa, só que deslocados de fase. Então, esse termo θ é o que vai permitir que a gente faça essas mudanças, tá? E, na prática, muitas vezes, a gente pode ter senos e ter cossenos que são deslocados. Então a gente vai ver que matematicamente, né, como que isso, o que isso representa graficamente, né, no nosso problema, e depois mais para frente, quando a gente for entrar nos circuitos de corrente alternada, a gente vai saber como mexer nesse θ, né? A gente vai saber entender o que ele significa, o que ele está causando
né, e como que a gente consegue operar ele, né, do ponto de vista algébrico, né, fazer conta envolvendo ele. Mas enfim, vamos lá. Até aqui a gente considerou que os máximos e mínimos das ondas senoidais sempre acontecem para alfa igual a 90 graus e alfa igual a 270 graus, né? Então a gente viu que o pico positivo acontece com alfa igual a 90 graus, que é o seno de 90, né? É igual a 1, é o valor máximo dele. E o pico negativo acontece para 270 graus, porque seno de 270 graus é menos 1, é o menor valor possível para o seno, tá? Só que no caso geral, essa forma de onda ela pode se deslocar. A gente pode ter uma forma de onda que se desloca para a direita ou para a esquerda. Em relação àquela forma de onda, a gente sempre considerou essa forma de onda assim, né? Começando, ó, o zero do seno começando aqui no zero. Só que a gente poderia ter uma forma de onda, por exemplo, ó, assim, ó, em que ele começa aqui, ó. Beleza? Aí aqui teria, né, o resto do seno. Então, ó, repara que agora o zero dele começou um pouquinho mais à direita. Ele está um pouquinho mais atrasado, né? A gente deu uma atrasada nele, ele está demorando mais para acontecer. Ou então, ó, eu poderia deslocar ele para a esquerda, ó. Então o zero dele começaria no negativo, né? No tempo negativo não existe, né? Então é como se o instante zero agora, no instante zero, eu já tivesse nesse ponto daqui, ó, da senoide. Então repara, ó, que aqui o instante zero tá ocorrendo o 0 graus da senoide, né, no instante zero. Nesse caso daqui, ó, o zero está acontecendo esse cara daqui, ó. Está acontecendo esse ponto daqui no zero. Ou seja, ela está atrasada, né? Ela está acontecendo... Esse instante daqui está acontecendo depois, né? A gente está atrasando ele, né? Ou seja, né, ele demorou mais para acontecer, né? Então, enquanto nesse daqui eu já estou nesse ponto... Nesse mesmo instante, nesse gráfico daqui, eu estou ainda nesse ponto daqui, né? Então ele está atrasado, ele está acontecendo depois. E já nesse exemplo daqui, no instante zero, ó, eu já estou nesse ponto daqui. Então ele está adiantado, né? Ele está acontecendo antes, ó. Enquanto nesse gráfico, no instante zero, eu estou nesse ângulo, nesse gráfico daqui, eu já estou nesse ângulo daqui. Então ele está adiantado. Portanto, né, deslocar para a direita é atrasar. Deslocar a senoide para a esquerda é adiantar. Qual é o parâmetro físico, né? Qual é a variável que faz esse deslocamento da senoide? É esse deslocamento de fase θ, tá? Então, no caso geral, a forma de onda senoidal pode ser deslocada para a direita ou para a esquerda. Isso a gente chama de deslocamento de fase. Ao considerar o deslocamento de fase, que a gente vai representar pela letra θ, a forma de onda passa a ser escrita nessa forma. Então, é igualzinha à fórmula anterior, só que agora tem esse termo mais θ. Note que se a gente fizer o θ igual a zero, a expressão vai se tornar a expressão geral adotada anteriormente, né? Então, se fizer o θ igual a zero, a gente volta para a fórmula que a gente já tinha visto. Aí aqui tem, ó, que quando que a gente faz o deslocamento para a esquerda? O deslocamento para a esquerda sempre vai acontecer quando o θ for positivo. Então aqui, ó, repara que essa daqui é uma senoide, né, como a gente conhece, só que o zero dela, ó, tá acontecendo aqui, ó. Ou seja, a gente deslocou ela para a esquerda. Deslocar para a esquerda significa que ela está adiantada. Ou seja, sempre que o θ for positivo, a nossa senoide vai ser deslocada para a esquerda, que significa que ela está adiantada. Então, por exemplo, se a minha expressão for, sei lá, y igual a 5 vezes seno de ômega t mais 30 graus. Tá positivo θ, não tá? Isso aqui é o nosso θ, é 30 graus positivo. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter uma senoide mais ou menos parecida com essa, que ela vai estar deslocada para a esquerda, tá? E, né, por outro lado, né, se o θ for negativo, a senoide vai ser deslocada para a direita, que significa dizer que ela está sendo atrasada, como a gente comentou no slide anterior. Então, se eu tiver alguma coisa assim, ó, y igual a 5 vezes seno de ômega t menos 30 graus. Opa, agora o θ, ó, é menos 30 graus. θ é negativo, o que vai acontecer? Essa senoide vai ser deslocada para a direita, né? Isso significa que ela está atrasada em relação a uma senoide que não foi deslocada, né?
Então aqui tem a representação dela, a gente consegue ver na figura que aqui a gente está tendo uma senoide, né? O zero dela está aqui, né? Então o zero que normalmente começaria aqui, ele está começando um pouco mais à direita. O zero que normalmente começaria aqui, nesse exemplo, ele está começando um pouco mais à esquerda. Então no primeiro ele está adiantado, né? Ele está acontecendo antes. E no segundo ele está atrasado, né? O zero está acontecendo depois, né? Então isso aí é o que nós temos. Aqui uma observação, né? Eu comentei com vocês isso já algumas vezes, mas é para mostrar para vocês que a função cosseno e a função seno, na verdade, são a mesma coisa, só que deslocada uma em relação à outra. Ó. Se a gente olhar aqui para a função cosseno, ó, a função cosseno é a que está em linha cheia, né? A função seno é a que está em linha tracejada. O que a gente consegue observar? Que se eu, por exemplo, pegar a função cosseno e deslocar ela de 90 graus para a direita, ela vai ficar certinho em cima da função seno, não é verdade? Então, se eu pegar a função cosseno, desloco ela de 90 graus para a direita, ela fica certinha em cima da função seno. Ou seja, quer dizer que o seno de um ângulo é igual ao cosseno desse ângulo, como eu estou deslocando para a direita, menos 90 graus. Né? 90 graus é o tanto que eu tive que deslocar. E o menos aqui é porque eu estou deslocando para a direita. Né? Então, quando eu desloco para a direita, eu estou atrasando ele. Né? Eu estou fazendo ele acontecer depois. Repara que, normalmente, olha só esse menos 90 graus aqui. O instante alfa igual a zero, antigamente, esse cosseno daria zero, né? Se eu tivesse o alfa igual a zero. Agora, nesse formato daqui, ele vai dar zero quando o alfa for igual a 90 graus. Então, repara que é por isso que o zero dele, né, o instante inicial dele, não vai mais acontecer no zero, vai acontecer no 90 graus. Então, por isso que quando a gente bota esse sinal negativo, ele força com que o alfa aconteça depois, né? Então, isso daí representa um atraso e graficamente representa um deslocamento para a direita. Mas, enfim, chegamos a essa conclusão aqui, ó. Seno de alfa é igual a cosseno de alfa menos 90 graus. Que é o que está escrito aqui, ó. Note que a função seno é a função cosseno deslocada de 90 graus para a direita. Ou seja, fazer o θ igual a menos 90 graus, ou menos π sobre 2 radianos, que é a mesma coisa, tá? E agora, olhando para a função seno, ó, se eu deslocar a função seno de 90 graus para a esquerda, a função seno vai ficar em cima da função cosseno, né? Ou seja, quer dizer que o cosseno de alfa é igual ao seno de alfa. Como eu estou deslocando para a esquerda, né, eu estou adiantando ela, mais 90 graus. Tá? Então isso aí é uma conclusão, né? Pegando o que a gente viu no slide anterior, essa coisa de atrasar, né, e adiantar, a gente consegue chegar à conclusão que o seno de alfa é igual a cosseno de alfa menos 90 graus e que o cosseno de alfa é igual a seno de alfa mais 90 graus. Essa daqui é particularmente importante para a gente, né? Porque, a partir de agora, se a gente tiver no nosso problema, se aparecer um cosseno, a gente pode converter para seno usando essa relação aqui, ó. Basta a gente pegar o ângulo que está aqui dentro e somar 90 graus. E a gente, com isso, transforma o cosseno em seno. E aí, dessa maneira, a gente consegue, então, trabalhar somente com seno. A gente não precisa trabalhar com cosseno, porque essa fórmula permite que toda vez que tiver o cosseno, a gente facilmente consegue converter para seno, tá? Então aqui, ó, a função cosseno é a função seno deslocada de 90 graus para a esquerda, ou seja, fazendo θ igual a mais 90 graus, ou mais π sobre 2 radiano. Então tá aqui, ó, seno de ômega-t é igual a cosseno de ômega-t menos 90 graus. E o cosseno de ômega-t, essa aqui mais importante, né? É igual a... Aqui está em radiano, mas vamos olhar mais para graus, né? Cosseno de ômega-t é igual a seno de ômega-t mais 90 graus. Tá? Outra observação importante é quando tem o sinal de menos, né? Aqui fora, tá vendo? Um sinal de menos. A gente não faz sentido a gente ter uma amplitude negativa. A amplitude, ela sempre é positiva, tá?
Mas aí quando tem esse sinal de menos, vamos dizer que apareça para a gente menos 5 seno de ômega t. O que a gente faz com esse sinal de menos? A gente consegue trazer esse sinal de menos para dentro da fase, ou seja, como se fosse um θ. Ele entra no nosso seno, ou no nosso cosseno, tá? Tanto faz, ele entra como sendo um θ, de mais ou menos 180 graus, tanto faz. Você pode usar mais 180 graus, como você pode usar menos 180 graus. A explicação disso, talvez eu não consiga explicar isso com tanta facilidade, tá? Mas se a gente fosse olhar aqui para esse gráfico, o menos seno, por exemplo, seria esse gráfico daqui, ó. Seria igualzinho ao gráfico do seno, só que espelhado, né? Esse daqui seria o menos seno. Se a gente continuar desenhando esse seno daqui, ó, seria uma coisa mais ou menos assim, né? Se a gente pegar esse... Aqui é o menos seno, né? Se a gente pegar esse menos seno daqui e deslocar ele de 180 graus, ele vai cair certinho em cima desse nosso seno de alfa, né? E aí tanto faz, deslocar 180 graus para a direita, deslocar 180 graus para a esquerda, de toda forma vai cair certinho em cima dele, tá? Deixa eu apagar isso aqui, né, que foi tudo embolado. Mas só para dizer para vocês que eu posso transformar um... Isso vale também para cosseno, tá? Mas vamos focar mais no seno, que é quem a gente está usando direto. Então, se eu tiver um menos seno, isso é a mesma coisa que eu ter um seno de um ângulo, né? Mais ou menos 180 graus. Então, esse sinal de menos, eu posso sumir com ele e trazer ele para dentro da fase do nosso seno. Beleza? Aí agora vamos ver vários exemplos aqui, usando isso que a gente aprendeu, e vamos ver como que esse θ, o que esse θ traz de informação para a gente quando a gente olha para as tensões e correntes alternadas, tá? Então vamos lá, aqui a gente tem o primeiro exemplo. A gente tem imagina que a gente tem um circuito, tá? Um circuito elétrico, qualquer que seja. Imagina que a gente mediu a tensão em um determinado elemento desse circuito e medimos também a corrente em um determinado elemento do circuito, tá? E aí a tensão que a gente mediu, ela tem essa forma de onda daqui, ó. 10 vezes seno de ômega t mais 30 graus. E a corrente é 5 vezes seno de ômega t mais 70 graus. Bem, o 10 aqui seria o nosso EM, né? Que é a amplitude da tensão, e o 5 aqui seria o nosso IM, que é a amplitude da corrente. Aqui o ômega t, os dois ômegas são iguais, então eles têm a mesma velocidade angular, a mesma frequência, o mesmo período, né? Mas eles têm uma diferença aqui, que o θ, sei lá, θv, que é o θ da tensão, ele é igual a 30 graus, né? E o θi, né, que é o θ da corrente, é igual a 70 graus. Bem, o que a gente consegue concluir olhando para esse ângulo? Ora, o ângulo é positivo. Se ele é positivo, quer dizer que a tensão ela foi deslocada para a esquerda. Quer dizer que ela está adiantada. Beleza? E os 70 graus? Mesma coisa. A corrente também foi deslocada para a esquerda, também está adiantada. Só que os 70 graus é maior do que 30 graus, né? Então significa que a corrente foi mais deslocada para a esquerda do que a tensão. Ou seja, significa que a corrente está mais adiantada do que a tensão, né? Eu desloquei ela mais para a esquerda. O θ 70 é maior do que 30. Então eu posso concluir, olhando para o θ da corrente, como o θ da corrente é maior do que o θ da tensão, então eu posso concluir que a corrente está adiantada em relação à tensão. Tá? Então essa é a conclusão que a gente vai chegar olhando para o θ. 70, θi, que é o θ da corrente, é 70. θv, que é o θ da tensão, é 30. θi é maior do que θv, né? 70 é maior do que 30. Então a corrente está adiantada em relação à tensão. Beleza? Então, olhando para a fase θ, temos que a corrente foi deslocada de 70 graus para a esquerda, a tensão foi deslocada de 30 graus para a esquerda, a corrente está mais à esquerda do que a tensão, significa que a corrente está adiantada em relação à tensão. Tá? A partir daí, a gente pode concluir que, quanto maior for o valor de θ, mais adiantada ela está em relação à outra.
Quanto menor for o valor de θ, mais atrasada está a forma de onda em relação à outra. Ou seja, né, eu poderia dizer também, né, eu falei o quê? Que a corrente está adiantada em relação à tensão. Mas eu poderia também concluir, né, vendo que o 30 graus é menor do que 70, eu posso concluir também que a tensão está atrasada em relação à corrente. Né? Como 30 é menor do que 70, a tensão está atrasada em relação à corrente. Aqui, e quanto que o I está adiantado em relação a V? Então, de quanto que é esse adiantamento em graus? Então, se a gente for olhar, né, o I é 70, o V é 30, então fazendo 70 menos 30, né, a gente sabe que ela está adiantada de 40 graus. Então, a gente sabe que a corrente está adiantada de 40 graus em relação à tensão, que é o quanto que ela tem a mais, né, desse deslocamento em relação à tensão. Então, para encontrar esse resultado, basta fazer a diferença entre as duas fases, 70 menos 30, que deu 40 graus. Qual é a conclusão? A corrente elétrica I está adiantada 40 graus em relação à tensão elétrica V. Ou então, né, a tensão elétrica V está atrasada 40 graus em relação à corrente elétrica I. Aí aqui tem o desenhozinho, né, para a gente conseguir comparar as duas. Tem aqui o gráfico da tensão, aqui está o gráfico da corrente. Repara, né, amplitude de 10 volts, aqui a amplitude de 5 amperes, né? Aqui a gente tem a tensão adiantada a 30 graus, a corrente aqui adiantada a 70 graus, e aí a diferença entre elas, 40 graus, que mostra que a corrente está 40 graus adiantada em relação à tensão. Então aqui é o que a gente já consegue concluir olhando para as equações, né? Não precisa olhar para os gráficos, mas só para facilitar a visualização do problema, né? A gente consegue ver aqui as duas formas de onda, da tensão e da corrente, e consegue comparar uma com a outra. Aqui tem uma observação, né, que se a diferença de fase for zero entre as duas, ou seja, se ela for zero, vai ficar uma em cima da outra, né? Então imagina que os dois tetas fossem iguais, né? Do nosso enunciado tivessem os dois tetas iguais, tanto da tensão quanto da corrente fosse 30 graus. Aí ficaria uma coisa mais ou menos assim, ó. Esse aqui seria a corrente, né? E a tensão seria um negócio assim, ó. E essa aqui seria a tensão. Então, nesse caso, se os tetas forem iguais, então não tem diferença de fase entre elas. Se não tem diferença de fase entre elas, a gente diria que a corrente e a tensão estão em fase, tá? Então, estar em fase significa o quê? Que não há uma diferença de fase entre a tensão e a corrente. E aí, né, lógico, né, a gente está falando disso agora no âmbito matemático. Depois, quando a gente for falar de circuitos, a gente vai falar de resistores, indutores e capacitores. E aí a gente vai, quando a gente for falar desses elementos, a gente vai ver o que um resistor faz com essa fase, o que um capacitor faz com essa fase e o que um indutor faz com essa fase. E aí eu já vou adiantar para vocês. Um resistor, ele não introduz fase. Então, se a gente tiver um circuito de corrente alternada resistivo, que só tenha resistores, o que ele vai fazer é só mexer com a amplitude. Então, se eu tenho lá uma tensão, o que ele vai fazer é só mudar a amplitude da corrente, né? Uma dada tensão, ele vai mudar a amplitude da corrente. Não vai afetar a fase. Então, a forma de onda vai ser mais ou menos essa como a gente está desenhando, tá? Agora, indutores e capacitores, além de mexer com a amplitude, como o resistor faz, eles também mexem com a fase. E aí a gente tem um deslocamento da fase da corrente em relação à tensão, tá? Mas isso é assunto para outra aula. Aqui a gente está se preocupando primeiro com a parte matemática do problema, tá? Então vamos lá. Então se a diferença de fase entre I e V for zero, ou seja, se o θI for igual ao θV, né? Se o θ da corrente for igual ao θ da tensão, então o deslocamento de fase vai dar zero, né? E isso significa dizer que a corrente e a tensão estão em fase, tá? Bem, vamos continuar treinando esse assunto. Agora a gente tem, ó, que o θV, vamos olhar só para o θ, que o θV é igual a menos 20, o θI é igual a 60, ou 60 é maior do que menos 20. Então, novamente, a corrente está adiantada em relação à tensão. E de quanto que ela está adiantada? Vou fazer 60 menos 20, né?
Então a distância vai ser de 80 graus. Então nesse exemplo daqui, olhando para essas duas formas de onda, a gente percebe que a corrente está adiantada 80 graus em relação à tensão. Tá? Então olhando para a fase de θ, a gente tem que a corrente I foi deslocada de 60 graus para a esquerda, e aqui como é menos 20, a tensão V foi deslocada de 20 graus para a direita. Ou seja, a corrente está mais à esquerda, está mais adiantada, né, do que a tensão. A diferença de fase é 60 menos 20, que dá 80 graus. Portanto, a corrente I está adiantada 80 graus em relação à tensão V. E por outro lado, né, a tensão V está atrasada 80 graus em relação à corrente I. Aí aqui, de novo, temos desenhado os gráficos das duas, né? Aqui em cima a gente tem a corrente, está adiantada a 60 graus, né, deslocada a 60 graus para a esquerda. Aqui nós temos a tensão, que foi deslocada de 20 graus para a direita, né? Foi atrasada, né, 20 graus. E aí a distância entre as duas, né, ficou de 80 graus. E aí a gente observa que a corrente está 80 graus adiantada em relação à tensão e vice-versa, né? A tensão está 80 graus atrasada em relação à corrente. Bem, vamos lá, mais um exemplo. Dessa vez a tensão é 3 seno de ômega-t menos 10. Então aqui nós temos que o θv é menos 10 graus. E a de baixo, então, θi é mais 10 graus? Não, olha só o cuidado. Ó. Aqui a gente tem cosseno. E essa fórmula geral é usando seno, né? A fórmula geral que a gente aprendeu não é uma amplitude vezes cosseno, não. É uma amplitude vezes seno. Então o que a gente vai precisar fazer para poder analisar esse I em comparação com o V? A gente precisa transformar esse cosseno em seno. E aí, olhando lá atrás, o que a gente concluiu, né? Que o cosseno é o seno mais 90 graus. Então, basta eu pegar esse cara daqui, ó, 2 vezes seno de ômega-t mais 10, né? Estou repetindo o ângulo. Mais 90 graus. Então, se eu pegar e introduzir um mais 90 graus aqui, eu transformo o cosseno no seno. Então, isso daqui vai ser, ó, 2 vezes seno de ômega-t, 10 mais 90 dá 100, né? Mais 100 graus. Que é o que eu escrevi aqui, ó. 2 vezes seno de ômega-t mais 100 graus. Então, essa expressão da corrente, ela é equivalente a essa corrente daqui. 2 vezes seno de ômega-t mais 100 graus. Só que dessa vez, como eu tenho seno, eu posso olhar para esse ângulo e entender que esse ângulo é o deslocamento de fase. Então, agora sim eu tenho θi, que eu tenho a expressão do seno certinho. Então, θi é igual a 100 graus. Nós temos, então, ó, que a corrente I está adiantada de 100 graus, né? Ou seja, ela está deslocada de 100 graus para a esquerda. Aqui a tensão V, como θv é menos, ó, negativo, menos 10 graus, ele está atrasado de 10 graus, né? Ele foi deslocado de 10 graus para a direita. E aí, a diferença entre eles, né? Se fizer 100 menos 10, vai dar 110 graus. Portanto, novamente corrente adiantada. E dessa vez ela está adiantada de 110 graus em relação à tensão. Tá? Então aqui são as expressões, né? Agora aqui é mais 100. A fase θ, a corrente I foi deslocada de 100 graus para a esquerda, a tensão V foi deslocada de 10 graus para a direita. A corrente está mais à esquerda do que a tensão, então a corrente está adiantada em relação à tensão. A diferença é de 110 graus, portanto, I está adiantado 110 graus em relação a V, ou, né, V está atrasado 110 graus em relação a I. Aqui estão os desenhos das duas formas de onda, né? A gente consegue ver bem, né, que aqui é 100 graus, aqui tem o 10 graus, né? E aí a diferença é de 110 graus. A gente consegue ver bem nessa figura as duas formas de onda e o tanto que o I está adiantado, né, em relação ao V. Bem, mais um exemplo aí pra gente, eu acho que esse é o último exemplo, se eu não me engano, para a gente poder fechar. Considere então as formas de onda a seguir. Nós temos para o V 2 seno de ômega-t mais 10 graus e para o I tem um sinal de menos aqui, né? E aí o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer jogar esse sinal de menos aqui para dentro da senoide, que significa fazer o seguinte, ó. Seno de ômega-t mais 30
mais ou menos 180 graus. Então esse sinal de menos, ele pode ser tanto um mais 180 graus quanto um menos 180 graus. Ah, não, esse aqui não é o último exemplo, não. Lembrei agora que eu criei mais outro exemplo depois desse. Penúltimo exemplo esse. Então aqui a gente está vendo que o sinal de menos, quando ele entra na senoide, quando ele entra na senoide, ele vira um mais ou menos 180 graus, tá? Aí vamos fazer para os dois casos, ó. Vamos primeiro fazer mais 180 graus. Então se eu fizer mais 180 graus, isso aqui vai ficar seno de ômega t mais 30 mais 180, 30 mais 180 dá 210, né? Aqui, ó. Então a expressão ficaria essa, ó. I é igual a seno de ômega t mais 210 graus. Se eu usar o menos 180 graus, 30 menos 180 dá menos 150. Aí eu ficaria com essa expressão aqui, para a corrente. Olhando para a primeira expressão, eu tenho que a corrente I está adiantada em relação à tensão, né? Que aqui é 210, é maior do que 10, né? Mas se eu olhar para a expressão de baixo, eu tenho que a corrente I está atrasada, né? Em relação à tensão, que menos 250 é menor do que 10, né? Então, dependendo de qual das duas que eu use, eu chego a uma conclusão diferente. Mas as duas são equivalentes, tá? Então, para o primeiro caso, a corrente I foi deslocada de 210 graus para a esquerda, a tensão de 10 graus para a esquerda também. E aí, fazendo, né, 210 menos 10, a gente tem 200 graus, né? Então, o I está adiantado 200 graus em relação a V. Ou, né, o V está atrasado 200 graus em relação a I. Aí, no segundo caso, a gente tem o I deslocado de 150 graus para a direita, né? Dessa vez o I foi atrasado. O V foi deslocado de 10 graus para a esquerda, foi adiantado de 10 graus. Dessa vez, o V é maior, né, do que o I, né? Aqui o θV é 10, o θI é menos 150. Então a corrente está mais à direita, isso significa que a corrente está atrasada em relação à tensão. Fazendo 10 menos 150, vai dar 160 graus. Então a gente pode concluir que o V está adiantado 160 graus em relação a I, ou que o I está atrasado 160 graus em relação a V. Aqui tem o desenho, né? Aí tanto faz, né? Aqui está a corrente I. Tanto faz se a gente olhar... a forma de onda do I é a mesma, né? Independente de qual a equação que a gente está olhando, né? As duas equações têm a mesma forma de onda. Essas duas aqui, ó, são iguais, tá? Seno de ômega t mais 210 é igual a seno de ômega t menos 150. É o mesmo gráfico, tá? É o mesmo gráfico. Só que aí, dependendo do ângulo que da forma como a gente olhe eles, né? Do ângulo que a gente considere, a gente pode considerar que o V está adiantado ou que o V está atrasado, né? Então, dependendo de qual seja esses dois pontos que a gente escolha como referência, tá? E aí vamos lá para o exemplo 6, agora sim o último exemplo. Esse exemplo a gente faz duas coisas, né? A gente vai ter que converter agora o cosseno para seno e vamos ter que colocar o mais ou menos 180 graus, tá? Aqui no caso eu vou considerar só o menos 180 graus, não vou fazer com mais também não, só porque eu quis, tá? Não poderia fazer com mais, que também não estaria errado. Eu só vou considerar um só para não dar trabalho, a gente tem que fazer duas vezes de novo, tá? Então vamos lá. Olhando então para esse enunciado, eu tenho que converter o cosseno para seno. Para isso eu tenho que somar 90 graus. E eu tenho que converter esse sinal de menos, eu tenho que jogar ele para dentro da senoide. E aí apareceria aqui, né? Aqui tem o mais 90 graus. E aqui, por causa do sinal de menos, está aparecendo esse mais ou menos 180 graus. Por escolha, eu vou considerar só o menos 180 graus. E aí aqui vai ficar, então, 2 seno de ômega t menos 60, mais 90, né? Menos 180. Então, esse mais 90 foi porque eu converti o cosseno para seno, e o menos 180 é porque tinha um sinal de menos aqui fora. E aí, fazendo menos 60, mais 90, menos 180, vai dar menos 150, e esse daqui é o nosso θi. Que tá, nesse nosso caso, ele vai estar atrasado 150 graus. Tá? E olha que coincidência, olha para o θv. Repara que o θv também é menos 150 graus. Os dois são iguais, né?
Se o θi é igual ao θv, então a tensão e a corrente estão em fase. Então isso que a gente viu essa observação também nessa aula um pouquinho lá atrás, né? Quando os deslocamentos de fases forem iguais, a gente diz que a tensão e a corrente estão em fase. Então, né? Dessa forma, essas daqui são as expressões. Observe que a fase de ambos são iguais. Então, I e V estão em fase, né? Não tem um adiantado e nem atrasado em relação ao outro, né? A gente chega à conclusão que o I e V estão em fase. Aqui tem o gráfico, né, dos dois, né, para convencer vocês, né? Olhando para o gráfico da tensão e da corrente, a gente consegue observar que os zeros, né, e os picos deles acontecem nos mesmos pontos, né? Eles estão todos alinhados, né, um em relação ao outro. E aí isso graficamente também fica evidente que eles estão em fase também, né? Que a tensão e a corrente também estão em fase. Tá bom? Então com isso, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!